Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, agora no versículo 22. Na verdade, o nosso texto é um trecho mais longo, versículos 22 ao versículo 33. Então, como de costume, nós vamos dividir esse texto, esse trecho aqui, em dois. Hoje vamos estudar até o verso 27 e no nosso próximo encontro estudaremos a partir do verso 28. Então acompanhe comigo, por favor, a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Nós vemos que o desejo de Jesus de ficar só finalmente se concretiza após o milagre extraordinário da alimentação ali da multidão. Ou seja, depois que Jesus alimentou o povo, ele então pôde despedi-los, não é? E mandou que eles voltassem para as suas casas. Jesus ainda tem o plano, ainda tem o desejo de ficar só para orar. E nesse texto, aqui nesse relato de Mateus, não está muito claro, mas nós temos esse mesmo milagre relatado em Marcos, no capítulo 6, e também em João. E nesses outros dois nós vemos que fica bastante claro que Jesus fica só quase a noite toda orando. Isso era costumeiro de Jesus, ele tinha muitas vezes esse desejo e você pode até ficar pensando assim: por que Jesus fazia isso? Como pode o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, precisar gastar tantas horas em oração? A resposta, embora simples, é uma resposta belíssima. Em primeiro lugar, Jesus quis ser exemplo para nós. Jesus foi exemplo para nós de comunhão e de busca em oração, de comunhão com Deus. Em segundo lugar, humanamente falando, Jesus precisava do apoio, do sustento de Deus. Afinal, Jesus era o próprio Deus em corpo humano. Havia certas limitações. Jesus foi limitado enquanto Deus, enquanto esteve no corpo humano. E muito provavelmente por isso também precisava dessas horas em que ele se fortalecia e fortalecia o seu próprio corpo, sua própria vontade humana na presença de Deus, para que ele cumprisse tudo aquilo que ele tinha que cumprir. E nisso também Jesus foi exemplo, porque quando nós nos sentimos fracos, como diz Paulo, é aí que somos fortes. Quando buscamos a presença de Deus, quando buscamos em oração o auxílio de Deus. Jesus então, como nos diz o texto, despediu a multidão e inclusive despediu os discípulos. No verso 22, ele compeliu, ou seja, ele deu a ordem para os discípulos para que eles passassem para o outro lado do lago. Esse lago aqui tinha cerca de 7 a 9 quilômetros mais ou menos de extensão,
e Jesus queria que eles fossem para o outro lado e depois certamente ele os seguiria, não é? Não sei se ficou ali um barco ou não para Jesus, ou se ele simplesmente queria que depois eles o encontrassem, mas o fato é que Jesus ficou só, como o texto diz. Mas outra coisa extraordinária aconteceu, que nós vamos ver agora. Verso 23 diz assim: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24 diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Os outros dois relatos são um pouco mais precisos em dizer que os discípulos estavam a cerca de 25 a 30 estádios, ou seja, mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros. Eles já estavam assim a 3 quartos da trajetória, não é? E agora novamente encontram-se em apuros. Que apuros? Novamente uma tempestade se formou, novamente eles estão ali lutando contra ondas altíssimas, e o texto diz aqui no verso 24 que o vento era contrário, não é? Mas, diferentemente do que aconteceu da outra vez em que eles estiveram em uma situação parecida, ou seja, no meio de uma tormenta, Jesus não estava com eles. Jesus não estava no barco dormindo sequer. Jesus estava longe. Eu posso até imaginar alguns dos discípulos dizendo: e agora o que vamos fazer? Jesus não está aqui conosco. Jesus não está sabendo o que está acontecendo conosco. E eu não tenho como não mencionar o que os outros textos dizem, é mais forte do que eu, não é? O texto de Marcos diz que Jesus estava vendo o que estava acontecendo com eles. Jesus sabia, mas é notório para nós aqui no texto que o verso 22 diz assim: compeliu Jesus os discípulos a embarcarem. Eu creio que Jesus sabia muito bem o que iria acontecer. Eu creio que era parte do plano do Senhor Jesus, para que os discípulos agora experimentassem uma nova tormenta e a sua fé fosse desafiada. Nós vamos ver daqui a pouco que a grande questão que está por trás de tudo isso aqui era a fé. A fé dos discípulos que precisava amadurecer, a fé dos discípulos que precisava ser burilada, aumentada, trabalhada, para que eles crescem no Senhor Jesus, ainda que Ele não estivesse presente corporalmente, fisicamente. Eu creio, inclusive, que Jesus já estivesse aqui preparando para o momento quando Ele não estivesse mais na terra, porque Jesus promete lá em Mateus 28 que Ele estaria com eles todos os dias, mas Ele estaria em espírito, não é? É óbvio, a sua presença é real, sem dúvida. Com eles, era real com eles e é real conosco. O Senhor está conosco, mas Ele não está mais presencialmente. E ali naquele momento Jesus não estava com eles presencialmente, mas o texto de Marcos diz que Jesus os via. Certamente em algum momento eu creio que Jesus até mesmo orou por eles: Pai, que eles possam enxergar o Senhor. Pai, ajuda-os nessa tormenta, para que eles confiem no Senhor. Mas os discípulos estão realmente um pouco desesperados. Os discípulos estão assustados pelo que está acontecendo. Novamente, talvez as ondas estão ameaçando virar o barco, ou enfim, fazer com que a embarcação vá a pique. E nesse momento, algo de extraordinário acontece. Veja o que o texto diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. A quarta vigília aqui é entre 3 e 6 da manhã. A noite começava às 6 da tarde, era assim que era a noite no calendário judaico. O dia iniciava às 6 da tarde, quando o sol se punha, e não à meia-noite, como é conosco. Então a quarta vigília é a última parte da noite, dividida em 4, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, quando o novo dia iniciaria. Jesus chega até eles, e eles estão tão atemorizados que o texto diz que eles ficaram aterrados, ou seja, eles estavam assustados e falaram: é um fantasma. Eles viram algo
extraordinário e os seus olhos não podiam crer o que estavam vendo e, talvez pelo medo que estavam sentindo, simplesmente disseram que era um fantasma. Esse medo, na verdade, era, como Jesus dirá mais à frente, nós vamos ver isso apenas no nosso próximo encontro, esse medo, na verdade, era justamente a fé que estava faltando a esses discípulos. A fé que eles precisavam ter, a confiança em Deus, de que Deus que havia ordenado a travessia, Jesus havia ordenado a travessia, estaria com eles. Jesus chega a eles e eles não o reconhecem de imediato, tamanho medo que estavam sentindo. E o texto diz então no verso 7 que eles puderam ouvir a voz de Jesus. Jesus imediatamente lhes disse, diz assim o verso 27, tende bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não temais. Esse texto, meus queridos ouvintes, é extraordinário. Essa expressão sou eu, literalmente quer dizer eu sou. Essa aqui era a forma de identificação do próprio Deus lá no Velho Testamento. Nós vemos isso lá em Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, eu sou. O que nós vemos aqui nada mais é do que o que nós chamamos de teofania, uma aparição do Senhor em poder. E ele diz aqui com toda a força do que a expressão quer dizer, não temam, não tenham medo, eu sou está aqui. Deus está aqui com vocês. Eu tenho certeza que os discípulos, ao ouvirem a voz de Jesus, finalmente puderam compreender, o Mestre está aqui, o Mestre chegou, tudo vai ficar bem. Mas a fé desses discípulos precisava ser desafiada. A fé desses discípulos precisava ser treinada. Ah, meus queridos ouvintes, quantas vezes a nossa fé precisa ser desafiada? Quantas vezes a nossa fé precisa ser treinada também? Quantas vezes no meio de uma tempestade não enxergamos um palmo adiante dos nossos olhos? Quantas vezes, não ondas literais, mas ondas do medo por causa de uma doença que se abateu sobre nós ou sobre nossa família, ou as ondas das dificuldades da vida com um emprego que está faltando, a dificuldade financeira, alguma tormenta por causa de um problema familiar. Quantas vezes deixamos de enxergar um palmo diante de nós quando Deus quer que a nossa fé seja provada, mas não para que nós fracassemos, mas para que vençamos, para que reconheçamos o Senhor, para que aprendamos a depender dEle, para que vejamos além do que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes na nossa vida as tempestades vêm, os problemas nos abatem, as coisas ruins acontecem, as dificuldades nos sobrevêm para testar a nossa fé. E como é bom quando nós ouvimos como os discípulos ouviram, não temas. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que talvez esteja nesse momento passando por uma tempestade. Talvez, enquanto você me ouve, você está pensando justamente no problema e na dificuldade que está passando nesse momento. Algo que se abateu sobre a sua vida, sobre a sua família. E Jesus está dizendo, não temas, não temas. Jesus estava dizendo para os discípulos, não temam, eu estou aqui. E certamente Jesus pode dizer a mesma coisa para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Não temas, eu sou contigo. Não temais, sou eu. Tenha um bom ânimo, eu estou aqui. Nós vamos continuar essa história extraordinária com a segunda metade do trecho que estamos considerando, mas só no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.